Amém, amém. Uma boa tarde a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida e com sua casa, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. 1 de Pedro, capítulo 3. Primeira de Pedro, capítulo 3, dando continuidade à nossa série. Sobretudo assim que meu arquivo abrir aqui. Se Deus quiser, vai abrir. Justo hoje. É para gerar uma expectativa. Essa semana eu falei que nós estávamos diante de um dos textos mais difíceis do Novo Testamento, para quem me acompanha nas redes sociais. Meu Pai amado. Vai dar certo, vamos lendo a Bíblia enquanto isso, e aí você ore para meus arquivos funcionarem. Obrigado pela oração, acaba de funcionar. Tá vendo? O tanto de gente assim orando, a resposta é rápida. 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 18 até o versículo 22, a palavra de Deus diz assim: Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Está girando aqui, viu, Jonatas? Acho que está o retorno, se puder desligar. Vamos orar? Deus, nós te pedimos que o Senhor fale poderosamente às nossas vidas, aos nossos corações, que tua palavra possa ministrar a nós, a tua igreja, ao teu povo, a tua família da fé. Que essas verdades aqui contidas possam ser manifestas, percebidas, exemplificadas através das nossas vidas. Nós te louvamos e submetemos nossa mente e nosso coração ao teu Espírito, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos diante de um dos textos mais complexos do Antigo Testamento. Isso não sou eu quem disse, vários teólogos da história têm dito isso. E esse é o desafio de um pregador expositivo. Quando nós pregamos a palavra de Deus, livro por livro, versículo por versículo, você não escolhe o texto. Você tem que pregar o texto que lhe é colocado. E esse texto é interessante porque foi dito aqui que Jesus ele vai e prega aos espíritos em prisão. Eu ouvi um colega pastor falando sobre esse texto e eu me identifico. Você pode perguntar para a Aline, eu era o próprio espírito em prisão essa semana, porque eu estava aprisionado no meu escritório a semana inteira tentando entender esse negócio. Para você ter uma ideia, Martinho Lutero, um dos reformadores, o pai da primeira reforma protestante, alguns chamam num primeiro momento de reforma luterana, ele disse o seguinte sobre esse texto: provavelmente a passagem mais obscura de todo o Novo Testamento. Portanto, isso é Lutero, tá? Doutor em teologia. Portanto, eu simplesmente não sei ao certo o que Pedro quis dizer. Aí eu fui conversar com o Marcelo hoje de manhã. Eu falei, Marcelo do céu, eu acho que eu decifrei o texto finalmente. Então, na verdade, ele me perguntou, né? E aí, você entendeu o texto? Eu falei, eu acho que eu entendi. Eu desconfio que eu entendi. Ele falou, não, qualquer coisa também você pula. Fala, ó, gente, cada um aí entende como quiser. Vamos já para o capítulo 4. Eu confesso que eu fiquei bastante tentado a isso, mas eu não o farei. É claro que nem tudo nesse texto é tão claro e tão fácil de interpretar. Portanto,
Ao invés de nós gastarmos aqui nesse final de tarde, início de noite, todo o nosso tempo em uma aula de teologia, nós não estamos aqui para isso. Naquilo que não é claro, eu quero dedicar efetivamente o nosso tempo na palavra. Aquilo que eu tenho clareza, aquilo que eu tenho certeza do que Pedro quis gerar com esse texto. Para vocês que são um pouco mais estudiosos, no sentido do âmbito teológico, não se decepcione, eu vou fazer alguns comentários, levantar algumas hipóteses e trazer algumas suspeitas, mas especificamente uma porção desse texto, ele tem levantado discussões teológicas há 18 séculos. 18 séculos. Na teologia católico-romana, na teologia protestante. E muita gente boa tem discutido, como, por exemplo, quem são esses espíritos em prisão para quem Jesus pregou? Quando Cristo pregou a eles? Em vida, no meio da morte, ele foi no sábado santo, na intersecção entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição, foi depois, ele foi em corpo, ele foi em espírito. Até onde Cristo foi pregar para eles, ele foi no Hades, ele foi no Seol, ele foi no inferno, que são três expressões que parecem intercambiáveis, mas elas têm algumas distinções. Ele foi no seio de Abraão, ele foi no lugar da morte, enfim. O que realmente eu quero chamar nossa atenção aqui hoje é que, por mais que inicialmente não pareça, tá? Eu tenho irmãos que falaram, Diego do céu, eu fui ler o texto que você vai ensinar, ele fala de espírito cativo, ele fala de Noé, ele fala de dilúvio, ele fala de batismo, qual é a conexão com esse negócio todo? Eu falei, bom, vamos descobrir juntos. Por mais que não pareça, esse texto é um texto extremamente pastoral. Pedro é um pastor que visa equipar o povo de Deus para o cumprimento da missão. Versículo 18 começa dizendo o seguinte, pois também Cristo sofreu. Ou seja, a maneira como Pedro começa aqui, pois também Cristo sofreu, obviamente faz uma conexão direta com tudo que foi dito. Portanto, também, pois também, Cristo também sofreu. Qual que é a ideia? Que aquilo que Pedro fala não está em desconexão com tudo que ele já disse. Então essa é a primeira dica para interpretar esse texto. Nós não olhamos para esse texto, aliás, essa é uma dica da interpretação bíblica, você não interpreta textos claros à luz de textos obscuros, você faz o contrário. Você pega textos complexos, textos que não fazem tanto sentido num primeiro olhar, e você coloca dentro de um contexto mais abrangente. É isso que nós temos que fazer aqui. Porque se nós lembrarmos dessa caminhada, semana após semana, através dessa carta, que pela graça de Deus, inclusive, eu tenho recebido feedbacks muito positivos de vocês da igreja, que têm dito, poxa, que série encorajadora, que série abençoadora, eu espero que hoje não seja diferente. Nós temos que dar um passo para trás e lembrar o que Pedro está falando, afinal. Nós temos que lembrar, por exemplo, de 1 Pedro 2, 20 e 21, que ele vai nos dizer que para isso nós fomos chamados, para isso nós cristãos fomos chamados, para isso o quê? Pois Cristo também sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Se nós seguimos o servo sofredor, o sofrimento, em alguma medida, em alguma instância, em algum momento, fará parte da minha vida e da sua. Pedro, ele avança, inclusive nós vimos isso semana passada, 1 Pedro 3, versículo 14, ele vai dizer, mesmo que vocês venham a sofrer por praticar a justiça, vocês serão felizes, não tenham medo. Não temam o que eles temem. E um versículo antes, aqui o versículo 17, ele disse, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Ou seja, aquilo que Pedro está dizendo a partir do versículo 18, tem direta conexão com tudo o que ele está dizendo desde o capítulo 2. Toda essa ideia de cristãos que passam por adversidades, mas não devem desfalecer. Se nós lembrarmos o contexto dessa carta, cristãos do primeiro século estão sendo perseguidos. O próprio Pedro há de ser martirizado. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Nós já vamos ver. Também, Cristo sofreu por nós. Pedro, como pastor, está dizendo, meus irmãos, vocês precisam perseverar no sofrimento de maneira fiel. Ele está tentando equipar os discípulos de Jesus nas suas mentes para que nós então possamos, de fato, estar melhores preparados para preservar em meio às adversidades. E para isso ele vai citar, obviamente, o maior exemplo de todos. Porque ele já nos ensinou o que significa ser um cidadão melhor. Ele já nos ensinou o que significa ser um servo melhor. Ele já nos ensinou o que significa ser um cônjuge melhor. Ele já nos ensinou o que significa ser um irmão em Cristo melhor. Agora,
vide a tentação que eu e você podemos ter, mas tá bom, Pedro, eu entendi o que você está falando, eu posso tentar ser um cônjuge um pouco melhor, um cidadão um pouco melhor, um membro de igreja um pouco melhor, mas é muito difícil. E aí Pedro diria, eu sei. Ele está se antecipando a uma possível objeção do nosso coração. O que ele faz? Ele nos leva para a maior referência de todas. Ele nos leva para essa referência que não apenas deve nos parecer uma conceituação utópica, mas uma verdade encarnada. E ao nos levar para essa realidade, você já percebeu, é o próprio Cristo, ao falar do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição e da sua exaltação, porque ele fala das 4 coisas aqui, nesses poucos versículos, ele está dizendo pelo menos 2 coisas. Ele é o exemplo de que isso é possível. Ele é o homem perfeito, ele viveu uma vida agradável a Deus, mas uma outra coisa que ele está dizendo é que todo aquele que estiver nele poderá também cumprir a vontade de Deus. Pois também Cristo, versículo 18, sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Algumas verdades aqui nesse versículo. A primeira delas, aos cristãos que sofrem, aos cristãos que passam por dores, aos cristãos que passam por adversidade, se esse é você, a primeira aplicabilidade desse versículo, que me parece que Pedro está dizendo, é: você não está sozinho no seu sofrimento. Você não sofre isoladamente. Você não passa por dificuldades com a consciência de que somente você passa por essas coisas. Não, Cristo também sofreu. E porque Cristo também sofreu, o autor aos Hebreus capítulo 4 vai nos dizer que nós não temos nele um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, porque ele, tendo passado por todo tipo de tentação, passou sem cometer pecado. Ou seja, essa ideia de sumo sacerdote é um intercessor. O que o Evangelho nos ensina é que quando você sofre, quando eu sofro, não sofremos sozinhos e não sofremos diante de alguém que não sabe o que é o sofrimento. Porque Cristo, sendo sumo sacerdote, vai olhar para você, e Ele faz isso a partir da sua palavra, e Ele faz isso a partir do seu espírito, e não dirá, eu imagino o que você sente. Porque uma das dificuldades e dos dilemas da vida, e sobretudo trago aqui para a prática pastoral, é que nós ouvimos as mais diferentes mazelas, as mais diferentes angústias. E com algumas realidades eu consigo me conectar, porque eu falo, eu sei o que você está passando. Com outras não, porque eu não passei por aquilo. Então o máximo que eu posso fazer, o máximo que eu posso dizer, eu imagino o que você está sentindo. Isso é o que nós podemos fazer, mas o que Cristo faz é muito além. Quando nós confessamos as nossas dores, confessamos as nossas lutas, confessamos as nossas angústias, Jesus Cristo olha para mim e para você e não diz apenas, eu imagino o que você está sentindo, Ele diria, eu sei exatamente. Eu sei o que é ser traído, eu sei o que é ser aviltado, eu sei o que é ser tornado indigno, eu sei o que é ser mal compreendido, eu sei o que é ser abandonado, eu sei o que é chorar angústia, eu sei o que é investir a vida, na vida de outras pessoas, e quando mais precisa não tem ninguém lá, eu sei exatamente por tudo que você está passando, e eu me compadeço por você, e eu sou o sumo sacerdote que intercede em seu nome, diante do Pai. Mas não apenas isso, em Cristo nós aprendemos que nenhum sofrimento é em vão. Ele não sofreu em vão. O seu sacrifício foi com propósito, porque é dito que sofreu pelos pecados. O seu sacrifício foi substitutivo, porque é dito que foi o justo pelos injustos. E o seu sacrifício foi definitivo. Foi efetivo, porque ele sofreu de uma vez por todas. E essas são boas notícias para todo aquele que sofre. E todos nós, em alguma medida, sofremos em algum momento da vida. Nós sabemos que em Jesus Cristo, nosso sofrimento também não é em vão, assim como dele não foi. E que os nossos sofrimentos vão culminar, em última instância, na nossa salvação. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 4, versículo 17. Ele vai dizer que os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Afinal, o que é passar por dificuldades? Por 1 ano, 2, 5, 10, 20, 50, perto de toda uma eternidade na presença de Deus. Paulo está dizendo,
é incomparável. E Pedro concorda certamente. Uma outra coisa que eu vejo nesse versículo é que ele sofreu, Pedro diz, para nos conduzir até Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer que não há mais condenação para todos que estão em Cristo Jesus. Romanos 5, versículo 1 vai dizer que tendo paz com Deus, ou melhor, tendo sido justificados por Deus, nós temos paz com Ele, em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 4 vai dizer que agora nós podemos nos aproximar dEle com ousadia, do trono da graça. Portanto, meu irmão e minha irmã, quando você passar por dificuldades na sua vida, não duvide do amor de Deus, porque o sofrimento não é sinal de abandono. O sofrimento não é sinal de apatia. O sofrimento não é consequência de um Deus que nos esquece e que não nos vê. Era isso que os discípulos pensavam em algum momento, quando eles estavam fazendo uma travessia do Mar da Galileia. E Jesus está ali, dormindo, e eles dizem, não importa-te que morramos. Não é às vezes assim como nós nos sentimos também. Às vezes nós estamos passando por alguma dificuldade e parece que Deus não está vendo. Parece que Deus não se importa. Parece que Deus está alheio à nossa realidade. E Jesus está ali descansando. Porque não tem onda que pegue Jesus de surpresa. Não tem dificuldade que o tome de assalto. E não tem problema que seja maior do que o seu próprio poder. Basta então que nós confiemos nele, independente das circunstâncias da nossa vida. Porque para o cristão, Pedro está dizendo, o sofrimento não é algo que nos afasta de Deus, ao menos não deveria. Essa é uma tentação dos nossos corações. Quando as coisas vão mal, a gente se afasta. Quando as coisas estão complexas, a gente repensa. E o que Pedro está dizendo é que, inclusive, não é a despeito dos sofrimentos. Não é que Deus quer nosso bem, e aí às vezes a gente sofre, e Deus tira o sofrimento porque Ele quer nosso bem. Não, não é a despeito. É inclusive, através dos sofrimentos. Inclusive, através dos desafios. Inclusive, através das dificuldades. Deus usa isso tudo, é o que Paulo diria em Romanos 8, 28. Deus faz com que todas as coisas cooperem, trabalhem conjuntamente, para o bem daqueles que amam a Deus. Humanamente falando, a gente sempre soube disso. Não necessariamente um sujeito precisa ser cristão para compreender que as coisas da vida que realmente valem a pena, elas têm grande custo. Tudo aquilo que vem muito fácil parece que vai embora também muito fácil. Mas tudo aquilo que é valorizado é porque demandou renúncia, demandou disciplina, demandou dificuldade. Deus usa os sofrimentos e adversidades da nossa vida para gerar em nós um caráter mais parecido com quem? Com o do seu Filho. E a quarta verdade que eu vejo apenas nesse versículo 18 é que a cruz, e nós não podemos deixar isso de lado, é o clímax da história da nossa redenção. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no mundo pós-moderno nós passamos a enxergar Jesus e sua cruz apenas a partir dos seus benefícios individuais. E aí, como é que nós enxergamos a salvação e a conversão? E eu espero que não seja essa a sua mentalidade, se assim for, que o Espírito Santo transforme hoje. Deus, porque me ama, eu que sou um pecador, enviou Jesus para morrer na cruz, para perdoar meus pecados, para um dia eu ir para o céu. Talvez esse foi o evangelho que lhe foi pregado. Existe verdade nisso, mas essa não é a única verdade. Jesus não é apenas o salvador de indivíduos, Jesus é o redentor de uma comunidade. Jesus é aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não apenas veio para que eu pudesse, um dia, depois de morto, gozar da sua presença na eternidade, no além-terra. Jesus é aquele que veio para ser uma referência do que significa ser um homem de verdade, um ser humano de verdade, para que eu possa experimentar da sua presença não depois da morte, mas em vida. Para que eu possa ter como desejo maior da minha vida, ser como Jesus, desse lado da eternidade. Amar como Jesus, perdoar como Jesus, me colocar na vida como se Jesus se coloca na vida, ser generoso como Jesus. Não à toa, cristãos de diferentes momentos na história se nutriram com diferentes imagens bíblicas da cruz. Nós temos trabalhado muito nos últimos séculos, essa ideia da substituição penal. É uma questão meio forense, meio do direito. Então, Jesus
pagou a nossa dívida, portanto, a nossa culpa foi tirada, Jesus é o nosso advogado, Deus é o justo juiz. Essas são imagens bíblicas. Jesus riscou a cédula que era contra nós, Jesus fez com que nós agora não tivéssemos pena alguma sobre nós. Essa é uma imagem bíblica, mas eu quero sugerir uma outra, que foi usada nos 3 primeiros séculos, por cristãos que sofriam. É a imagem do Christus Victor, Cristo vitorioso. Se você perguntasse para esses cristãos do primeiro século, quem é Jesus? A maioria deles não diria, Jesus é o advogado que se coloca entre mim e Deus, para aplacar a ira do justo juiz, para que então, perdoado dos meus pecados, eu possa, depois que morrer, ir para o céu. Se você perguntasse quem é Jesus, ele diria, ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Rei dos reis, e Ele é vitorioso sobre todos aqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O que é a cruz? É a vitória cósmica do Deus eterno, encarnado na pessoa de Jesus. Ele é o grande general, Ele é o grande rei, Ele é o grande Senhor, Ele é aquele que governa toda a história e, portanto, governa também a minha vida. Essa é a imagem que os primeiros cristãos utilizavam. Leslie Newbigin dizia que, ainda assim, olhando para a cruz, é nessa aparente derrota que a vitória é conquistada. Hoje nós vamos celebrar a ceia. E não é interessante que sempre que nós pensamos na cruz, ou quase sempre, nós pensamos como um sinal de lamento? Nós temos pena de Jesus na cruz. É claro que aquela cena brutal que você pode gerar na sua mente, ou quando você vê o filme Paixão de Cristo, e você vê Jesus sangrando, aquilo deve mexer e nos angustiar, sem dúvida alguma. Mas a cruz não é apenas o momento em que Jesus, aparentemente, humanamente, perdeu. A cruz é exatamente o grito de Deus para a história que Cristo é vitorioso. É o que Pedro vai dizer aqui. Porque ele foi morto no corpo, seguindo o versículo, mas vivificado pelo Espírito, ou seja, ele morreu, mas ele também ressuscitou. Ou seja, a nossa esperança não reside apenas no fato de que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. A nossa esperança reside no fato de que Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele foi trazido dentre os mortos, o primeiro entre muitos, o primogênito de muitos irmãos, os primeiros frutos. Paulo vai usar essa linguagem em uma de suas cartas. O que isso significa que não apenas ele perdoou pecados, mas ele dissipou efetivamente todo o mal e toda a maldade. Ele venceu a morte. Não apenas ele perdoou o meu pecado e o seu, mas ele venceu a morte. Não apenas Jesus morreu, mas ele foi trazido pelo Espírito e pelo poder de Deus de volta à vida. E na ressurreição nós também temos no Novo Testamento diferentes imagens. Porque pela razão de Jesus ter ressuscitado, isso mostra que ele inaugura a nova criação. O fato de Jesus ter ressuscitado, repito, não apenas perdoa os meus pecados e não apenas faz com que o poder de Deus seja demonstrado. Jesus inaugura um novo tempo. Jesus inaugura uma nova família. Jesus inaugura uma nova humanidade, um novo jeito de ser gente. Ou seja, isso tem implicações na igreja, porque Jesus ressuscitou, agora o povo de Deus vive como um prelúdio do reino. Porque Jesus ressuscitou, eu e você podemos viver de uma maneira que antes de Cristo não era possível ser vivida. Porque Jesus ressuscitou, agora nós somos uma antecipação de um reino pleno de justiça, paz e alegria que será instaurado sobre tudo, sobre todos, e todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e a igreja é esse sinal. Eu não sei se a gente entende isso plenamente. Talvez eu mesmo não entenda plenamente. Mas o que eu estou tentando dizer, à luz do que Pedro está apontando, é o seguinte: você quer no dia de hoje, no mundo de hoje, caído, perverso, promíscuo, libertino, ganancioso, ver uma alternativa de vida? Pedro está dizendo, olhe para a igreja. Você quer ver como é que se ama? Você quer ver como é que se perdoa? Você quer ver como é que se exerce generosidade? Essa é a responsabilidade que nós carregamos. Nós não somos consumidores religiosos que batem ponto dominicalmente em uma instituição. Nós somos o verdadeiro anúncio daquilo que Deus fez em Cristo e está fazendo até a consumação dos séculos. Mas em terceiro lugar,
A ressurreição de Cristo aponta não apenas para a criação de uma nova humanidade em Jesus, não apenas para a igreja como prelúdio do reino, mas anuncia que esse mundo, por mais belo que seja, caído como é, ele também um dia será restaurado. Não por acaso, o Apocalipse nos fala de novos céus e nova terra. Não por acaso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos em Roma, cristãos que também sofriam debaixo do jugo do império, ele diz que a natureza geme como em dores de parto pela revelação dos filhos de Deus. Sabe quando você sai da sua casa e você vai para Foz do Iguaçu e você vê aquelas cataratas e você tem uma percepção de o quão pequeno você é e da imensidão daquilo, e quem sabe você já tenha pensado, meu Deus, se Deus é capaz de fazer uma obra dessa, bom, deixa eu te falar uma coisa, aquilo ali é sombra. Aquela versão é a versão piorada. É a versão maculada pelo pecado. Sabe a mais bela flor? É sombra. Sabe a mais bela paisagem? É sombra. Tudo o que vemos é apenas sombra daquilo que há de vir. Porque Cristo um dia há de restaurar todas as coisas. Não apenas a sua criação humana, mas a sua criação, o cosmos, a natureza. Tudo será mais belo como nós nunca imaginamos. E eu não sei se você já pensou em ressurreição dessa forma, mas é o que a ressurreição de Cristo já inaugura, aquilo que vai ser feito em plenitude. E Pedro poderia terminar aqui. Pedro poderia dizer, olha quem Jesus é, olha o que ele fez. Você não sofre mais sozinho, ele se compadece de você. Aqui eu estou aplicando a partir do que eu entendo de Pedro. Jesus Cristo é vitorioso, ele ressuscitou pelo poder do Espírito. Mas ele não termina e aí ele me complica. Versículos 19 e 20. No qual, falando de Jesus, também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Para você ter uma ideia, não tenho tempo para argumentar e colocar todas as hipóteses, mas, por exemplo, Clemente de Alexandria, no 3º século, lia esse texto da seguinte maneira: Jesus foi ao inferno pregar aos cativos do Antigo Testamento para dar a eles uma segunda chance. Eu não creio nisso e não há base na teologia protestante para esse tipo de afirmação. Porque nós não cremos, por exemplo, em limbo, nós não cremos em purgatório, nós não cremos em nada disso. Então, é só para você ter uma ideia daquilo que está posto e das várias possibilidades. Entre outras visões, entre várias hipóteses, eu vou elencar duas aqui que me parecem fazer mais sentido. A primeira delas é que enquanto Noé estava construindo a arca lá no livro de Gênesis, o Cristo, na sua pré-existência divina, estava em espírito, pregando através de Noé, para que o povo daquela época se arrependesse. Se você acha que isso é um malabarismo teológico muito grande, não pense. Porque o mesmo Pedro, no capítulo 1, versículo 10, vai dizer o seguinte: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Então ele está falando de santos do passado. E ele diz o seguinte: procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que nele estava. Então há momentos no Antigo Testamento, e nós não conseguimos dimensionar, que o Espírito de Deus, o Espírito da Trindade, tomava os profetas, e Noé na Bíblia é visto como um profeta. Ele pregou arrependimento, ele falou do juízo vindouro, e ele não foi ouvido. Então essa é uma possibilidade. Mas aquilo que para mim faz sentido, ou mais sentido, e talvez você não concorde, você tem todo o direito. Eu leio esse texto como se Cristo tivesse proclamado vitória e juízo aos anjos caídos, esses seriam os espíritos em prisão. Onde os espíritos em prisão aqui poderiam até ser uma referência possível a um outro texto complexo, que é o texto de Gênesis 6, quando diz que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. Se você sabe do que eu estou falando, Gênesis 6 é um texto interessantíssimo e também igualmente complexo. Mas de onde é que a gente poderia tirar isso? Bom, tem base bíblica para isso. O livro de Judas, versículo 6, porque Judas só tem um capítulo, olha o que ele diz. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas,
presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Não sei se você sabe, os demônios são anjos caídos. São seres angélicos celestiais que se rebelaram contra Deus. A terça parte dos céus foi lançada e Judas está dizendo que existem seres espirituais que estão cativos, que estão aprisionados. Efésios capítulo 8, ou capítulo 4, versículos 8 e 9, também é um texto que nos ajuda aqui. Porque Paulo em Efésios vai dizer: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, falando da exaltação de Jesus, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra, falando desse momento de morte e ressurreição de Jesus. E o próprio versículo 22 do texto que nós estamos, que diz que subiu ao céu e está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. O que me parece que Pedro está dizendo aqui com bastante complexidade? Pedro está trazendo aqui a ideia de pregação como arauto. Essa é uma imagem dos reis antigos. Quando você vencia uma batalha, você enviava um arauto, você enviava um mensageiro para dar o seguinte anúncio: o rei venceu. Isso é uma realidade histórica. Então ainda estava acabando a batalha e você chegava para um mensageiro, possivelmente o mais rápido daquele bando, e você diria o seguinte: avisa lá na nossa vila, avisa lá na nossa cidade, avisa o nosso povo, avisa nossas mulheres, as nossas crianças, que nós estamos vencendo e que nós venceremos a batalha. E alguém saía correndo com uma mensagem. Mensagem essa, ou expressão essa, que no hebraico era outra coisa, mas no grego, olha que curioso, é a mensagem evangelion. Boas notícias. Evangelho significa boas notícias. Então, esse mensageiro saía gritando por onde a voz dele pudesse ser ouvida: boas notícias, o rei venceu. Me parece que é isso que Pedro está fazendo aqui. Porque há, em Gênesis, capítulo 6, 7 e 8, no momento do dilúvio, um estado tal de depravação e de imoralidade, de maldade e de corrupção na humanidade, que Deus parece que quase que recomeça tudo de novo. Deus estabelece o dilúvio para destruir quase que a humanidade inteira, já ainda no livro do Gênesis. Então o que Pedro pode estar dizendo, e eu creio que é isso, que no momento em que Jesus Cristo morre, e no momento em que Jesus Cristo ressuscita, Ele está gritando a céus, terra e abaixo da terra, Ele está gritando a anjos e demônios: Evangelho, o rei venceu. Evangelho, o rei triunfou. É isso que Paulo também crê, me parece, quando ele diz em Colossenses 2,15, que ele despojou, Jesus, os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Isso talvez é o que o Pedro quer dizer. Mas lembra que eu falei no início que essa é uma carta extremamente pastoral? O que Pedro quer fazer com esse texto? O que ele quer gerar no meu coração e no teu pastoralmente? E por que uma conexão com Noé e com o dilúvio que parece inicialmente tão confuso? Eu creio que o que ele está tentando comunicar com aqueles irmãos do primeiro século e conosco nos dias de hoje é que mesmo em meio a uma geração perversa, Deus sempre preserva homens e mulheres fiéis. A igreja do primeiro século parecia minúscula, perto do poderio do Império Romano. Os cristãos estavam sendo perseguidos, aprisionados, eles estavam sendo mortos, martirizados. E o que Pedro está dizendo? Não se preocupem. Da mesma maneira como Noé e sua família parece que estavam gritando ao vento, da mesma maneira como apenas 8 foram salvos, é o que diz aqui no versículo 20. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Da mesma maneira como parecia tão pouca gente, o que é que Deus vai fazer com 8 pessoas? Com Noé, com sua esposa, com seus 3 filhos e suas 3 esposas. Da mesma maneira, Deus preserva os seus. Deus está te preservando, Ele está dizendo para os cristãos do primeiro século, e eu creio que Ele está dizendo pelo Espírito a mim e a você. Não importa o quão confuso o mundo se torne. Não importa quão corrupta a sociedade se transforme, não importa a imoralidade, a promiscuidade, a libertinagem, os valores invertidos, o que importa é que Deus está salvando pessoas em todo o tempo. Deus salvou no dilúvio, Deus salvou na fornalha, Deus salvou através da história, Deus salva ainda hoje. Então, em primeiro lugar, a mensagem para mim e para você é: perseverem.
Permaneçam firmes mesmo diante de uma geração corrompida, mas também, ele vai dizer, versículos 20 e 21, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, e isso, outro texto complicado que eu vou simplesmente passar, é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. De novo, boas notícias. Porque eu acho que você vai concordar comigo. Às vezes parece que o mal está vencendo. Às vezes parece que o bem se tornou mal e que o mal se tornou bem. Às vezes parece que o crime compensa. Às vezes parece que o mundo está invertido. Às vezes parece que para você ser bem-sucedido, você tem que passar a perna mesmo, como muita gente passa. Às vezes parece que vale a pena fazer coisas erradas em prol de um benefício maior, porque você deve conhecer uma série de pessoas que fazem várias coisas erradas e parece que a vida deles só melhora. O que Pedro está nos lembrando? Pedro está dizendo, não. O mal não está vencendo. O mal nunca venceu. Em última instância, o mal será efetivamente derrotado. Cristo triunfou sobre todos. E assim como a vitória de Jesus foi proclamada a esses espíritos em prisão, nós sabemos que um dia todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará, declarando que Jesus Cristo é Senhor sobre tudo e sobre todos. O que Pedro está nos lembrando é que Ele vai voltar em poder e glória e Ele vai estabelecer o seu reino com plenitude. Como é que nós sabemos disso? Não apenas pela morte de Jesus, mas pela sua ressurreição e pela sua exaltação no versículo 22. Outro erro teológico que a gente comete, a gente fala da cruz, às vezes a gente fala da ressurreição, mas e a importância da exaltação? O fato de Jesus ter sido assunto ao céu significa que o sacrifício dele foi bem recebido pelo Pai. O fato dele ser colocado, como o texto diz, à destra de Deus, à direita de Deus, essa é uma linguagem antiga também. Quando você chegava diante de um grande homem poderoso, você perguntaria, quem está à destra? Quem é que governa de fato? Quem tem autoridade? Jesus à destra, Jesus à direita de Deus, mostra que Ele tem todo o poder e toda a autoridade. E Pedro está dizendo, vocês também estão sendo salvos. É por isso, creio eu, que ele faz uma conexão entre dilúvio e batismo, ambos como símbolos. Não é interessante que a mesma água, que para quase um mundo inteiro foi elemento de juízo nos tempos de Noé, para a família de Noé foi exatamente o que carregou a arca em segurança e em salvação? Interessante também que a mesma água, que para muitos é símbolo de separação de Deus, para mim e para você, através do batismo, essa mesma água é um símbolo de que Deus tem uma aliança conosco, um pacto conosco, e que nós estamos guardados nele. Então essa água, que para muitos era sinônimo de destruição, para Noé, que sabia a verdade, era sinônimo de libertação. Cada vez que nós exercemos aqui publicamente um batismo, o que nós estamos dizendo? Nós estamos publicamente dizendo que nós somos de Jesus e Jesus é nosso, que nós somos salvos, que nós estamos guardados, que não importa o juízo que há de vir sobre o mundo, e virá. A justiça de Deus será feita sobre tudo e sobre todos. Todo mal, toda maldade, e portanto todo maldoso, será dissipado para todo sempre. Satanás, os seus demônios, o inferno, todos serão lançados no lago de fogo e enxofre. E o que isso significa para nós? Significa que ao passarmos por aquela água, não pela água em si, mas por aquilo que ela simboliza, tal como Noé foi guardado em meio ao juízo de Deus, nós também estamos guardados nele. Alguém já disse que o batismo não é apenas o rito de iniciação para membros de uma igreja, mas é também um selo de um povo peculiar que tem a sua cidadania no reino. O que isso nos diz? Nos diz que assim como Noé recebeu ordens para viver em obediência ao Senhor, mesmo em tempos difíceis e de hostilidade, assim como Noé pregou e deu razão da sua esperança aos descrentes que pareciam não ouvir, chamando eles ao arrependimento, assim como Noé e sua família sofreram no meio de uma geração perversa, que não temia ao Senhor, esse também é o nosso chamado.
Esse também é o meu chamado e o seu chamado. Assim como o dilúvio separou Noé e a sua família de um mundo perverso, assim também o batismo separa os cristãos desse mundo que vive em desobediência a Deus. Tal como nos dias de Noé, o juízo de Deus virá. Tal como nos dias de Noé, a justiça de Deus será cumprida. Mas para aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, não por aqueles que entraram em um ambiente imersivo, ou se você foi batizado, seja por imersão, por aspersão, por infusão, não importa o símbolo aqui, ou a forma. Não é a água, o texto diz, que remove a sujeira do corpo. Não é um ritual místico e mágico que quando você entra na água você sai alguém completamente diferente. Não, o texto diz, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Cada vez que nós fazemos parte de uma comunidade de fé, cada vez que nós vivemos em contracultura ao mundo que está posto, cada vez que nós anunciamos a boa notícia do Evangelho que Jesus venceu, e ressuscitou e Ele vai voltar. Cada vez que nós testemunhamos publicamente a nossa fé, através da água do batismo, o que nós estamos dizendo, é o que Pedro está tentando dizer desde o início, é que nós não somos daqui. É que nós somos cidadãos de uma outra pátria. É que nós representamos outros valores. E eu encerro com 2 estrofes apenas, de Martinho Lutero. Esse que se tornou o grande hino da Reforma, que ao falar de Deus e ao falar de Cristo, se refere a Ele como nosso castelo forte. Olha o que a letra diz. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas o nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. E preste atenção nesse final. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará o seu reino. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela segurança que nós temos em Ti. Obrigado porque não é uma segurança conceitual, não é uma segurança ilusória, não são palavras vazias de quem não compreende a beleza e a totalidade, a abrangência da cruz. Obrigado porque pode ser que talvez não tenhamos extraído toda a beleza e toda a profundidade de um texto magnífico como esse, mas o fato é que o Senhor é aquele que nos faz perseverar em Ti, no Teu Filho Jesus. O fato é que o Senhor é aquele que nos sustenta nas nossas dores e lutas. O Senhor é aquele que intercede em nosso favor junto ao Pai. O Senhor é aquele que nos guarda em segurança. O Senhor é aquele que, através das águas simbólicas do batismo, mostra que nós pertencemos a Ti. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém.